Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje para bater um papo, né, com a advogada doutora Virgínia, assim como a gente conversou lá na semana passada. E hoje ela vai explanar um pouquinho do conhecimento, colocar para vocês um pouquinho do conhecimento dela. Vamos aguardar ela entrar, né? Pra gente, deixa eu fazer o convite aqui para ela entrar aí. Vamos conversar aí sobre um assunto bem interessante, que é sobre inventário, né? Que assim como o direito previdenciário, eu acho que todas as pessoas, no momento da vida, têm que lidar com inventário. E principalmente que é em um momento até de muita tristeza, né? Então, acho que é muito interessante a gente saber aí algumas informações, né? Vamos aguardar aí a Patrícia Souza já está online. Obrigada pela sua participação aí, Patrícia, minha prima. Vamos aguardar. Virgínia, Tudo tudo bem? bem? Tudo Bem, André, e bom? você como vai? Bem também. Eu entrei, mas daí eu não consegui entrar, não sou muito boa na Ah, tecnologia, coisa me da desculpe. tecnologia, né? Mas Então, agora eu já acho que estava dá, aqui, tá certo. eu já estava aqui fazendo a apresentação da live, né? Diz que assim como a gente conversou semana passada sobre o direito previdenciário, eu acho que a questão do inventário é um assunto que todas as pessoas em um momento da vida vão ter que lidar com ele, né? Sim. Então, acho que é muito interessante a gente conversar, né? E nada melhor que você, que é especialista nessa área aí, para bater um papo agora com a gente e dar transmitir um pouquinho do seu conhecimento aí para as pessoas. Queria agradecer Ah, quem está entrando aí, pedir para o pessoal clicar no coraçãozinho para chamar mais gente, que eu acho que o assunto é muito importante, né? sim. O assunto E aí você ele é se apresentasse importante. também, né, Virgínia? Sim, meu nome é Virgínia, né? Sou advogada há 19 anos, atuo em escritório de advocacia há 26 anos, então fui adquirindo ao longo desse tempo uma experiência. Sem dúvida, a faculdade nos traz, né, o suporte, a técnica e a experiência vai trazendo aí o ofício, né, assim como trabalhar, como fazer. Então, a área que eu escolhi para trabalhar, para desenvolver, foi exatamente essa área dos últimos anos, né? A área do Uhum. inventário, a área do arrolamento, do capião, o direito patrimonial em si. O inventário, como você falou, chega uma hora que 90% da população precisa dele, né? Eu acredito, não sei, posso ter sido generosa no percentual, mas muita gente precisa passar por um inventário. Não é fácil, porque é logo após a perda, não é um assunto que às vezes as pessoas querem tratar, muito menos com os demais herdeiros, ter que falar sobre isso, parece que a gente está só se interessando pelo bem, né, e não pela pessoa que se foi, mas infelizmente a gente não pode pensar assim, a lei não dá esse prazo de luto para a gente poder refletir sobre viver o luto para depois regularizar os bens. Então é delicado, mas é possível. Isso, é por isso que eu acho que é interessante você conversar com a gente aqui, porque tem muita gente que não tem a mínima noção que isso tem prazo, que para você propor um inventário tem prazo, que tem todo Sim, um procedimento, que tem um custo, não é mesmo? sim, Então, sim, assim, sim. se você já puder dar um apanhado geral do que é um processo de inventário, que tipo de processo que tem, né? Para Sim. as pessoas
começarem a ir familiarizando com o assunto. Claro. Bom, o inventário, ele é um meio legal, né, que a lei coloca para regularizar os bens que o falecido deixou, né, que é o chamado decújios. Então, a Uhum. pessoa, quando ela falece, muitas das vezes ela deixa um carro, uma casa, dinheiro em conta bancária, e o inventário é o meio legal para se regularizar isso. Legalmente falando, nós temos dois meios de inventário: o extrajudicial, que é feito em cartório, e o judicial. O extrajudicial, ele tem algumas questões que tem que ser levado em consideração. Então, não pode ter herdeiros menor, né, de 18 anos, não pode ter incapaz envolvido, não pode ter discussão nesse inventário, tem que ser algo amigável, né, como as pessoas falam. Aí, se não se preenche esses requisitos, não tem menor, não tem incapaz e não há discussão sobre os bens a serem inventariados, o cartório é um meio de se regularizar esses bens e que acaba sendo muito, muito mais rápido. Um pouco mais caro, mas muito, muito mais rápido. Ai, legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem quando viu lá o nosso link da live, me mandou o seguinte caso. Ela disse que a mãe dela faleceu tem 2 anos. Se ela pode ainda abrir o inventário dessa mãe, ou se tem algum prazo, se ela perdeu o prazo, se tem alguma coisa a ser feita. Sim, é sempre, sempre haverá a possibilidade de regularizar o bem, independente da época do ano quando a pessoa faleceu. O prazo legal para se abrir o inventário, ele é de 60 dias. Abrir o inventário e pagar as taxas desse inventário, né? Como o imposto de transmissão causa-mortes e tal. Se passou desse período, é possível entrar sem nenhum problema. A única Uhum. questão é que o Estado acaba cobrando uma multa por não ter feito esse inventário na época, no prazo legal. Né? Então, o ITCMD é um imposto de transmissão causa-mortes, no caso inventário, ou doação, se houver a doação antes em vida, né, para alguém. Esse imposto, ele varia de 4% a 8%, mais ou menos. No estado de São Paulo, ele é 4%. Então, se você abrir um inventário, no caso dela, 2 anos depois, o valor do ITCMD desses 4%, você tem que acrescer multa de 20% sobre o valor. Se for antes de 180, até 180 dias, a multa é só de 10%. Ah, interessante. E demora muito um processo de inventário? Então, se o processo for no cartório, como a gente comentou, ele é muito mais rápido. No fórum, é no mínimo um ano, né? Um inventário. Por conta dos trâmites, a gente depende do cartório movimentar o processo, do juiz, né? Entra na fila dos processos para que o juiz faça análise, dê qualquer despacho. Então, nunca pode dizer quanto tempo o inventário vai durar, nem no cartório. Tá travando o vídeo da Virgínia. Vamos ver se melhora aqui. Vou aproveitar para agradecer quem tá assistindo, né? Quem está acompanhando a gente. Vi várias pessoas aí queridas, conhecidas. Então, ela saiu, eu vou mandar o convite para ela novamente, para ela entrar, para ver se agora dá certo, tá bom? Só um minuto. Vamos ver se agora dá certo. Ela tá
Oi, Ah, gente, caiu a foi. internet, é o Ah, home office. acontece. Desculpa, até que parte vocês ouviram? Até quando você falou do tempo que pode levar até um ano no cartório, no fórum. No fórum. Isso, Isso. a gente nunca pode dizer o tempo certo, né? No fórum, leva no mínimo um ano para sair um inventário. Em cartório, 3 meses no máximo, a gente já conseguiu, em média, concluir um processo de inventário. Ai, legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Virgínia. Digamos assim, que os meus pais já estão velhinhos e eu gostaria, assim, de repente já resolver tudo isso em vida. Vamos supor que eles já querem resolver, porque a gente sempre ouve as pessoas falarem, ainda em vida, falarem que querem fazer já um inventário. Sim. Isso é possível? Como que funciona? Na verdade, quando a pessoa está em vida e ela já quer deixar esses bens para os herdeiros, né? Ela pode fazer sim, indo até o cartório de notas. O cartório de notas vai recolher toda essa documentação. A pessoa vai pagar o ITCMD, no caso, sob essa doação, né? Uhum. E é feito tudo direto no cartório, não precisa de advogado. Se ela quiser fazer com cláusula de usufruto, ou seja, enquanto esses pais estiverem velhinhos, vivos, vão utilizar do bem, né? E quando falecerem, aí sim é só dar baixa no usufruto. E o usufruto também é cobrado. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, Virginia, o que será que é mais em conta? Faço agora ou quando eu morrer meus filhos fazem e tal? O custo, na verdade, a única economia que você tem em fazer a doação em vida para os herdeiros é com advogado, que no cartório não precisa, né? E se você deixar para que seja feito através de inventário, é obrigatória a presença do advogado. Já em cartório, se você faz a doação em vida, não é necessário. Então, é uma economia de tempo, né? Um desgaste a menos para a família. É interessante, sim. E outra coisa, agora que você está falando da necessidade do advogado, eu já ouvi muitas pessoas falando que vão fazer um inventário no cartório porque aí não precisa do advogado. Isso é É. verídico? Acabam comentando com a gente isso, né? Que as Então, pessoas vão lá ou então eles chegam depois até nós no escritório e eles falam, eu não sabia que precisava de advogado, até mesmo no cartório. A OAB, na realidade, colocou, né, essa exigência para garantir também o trabalho do profissional, até mesmo para ajudar, porque o inventário não é uma simples divisão de bens, né? Às vezes, se é um caso de um único herdeiro, é algo mais simples, não tem discussão. Mas eu acho que a presença do advogado ela é muito maior no inventário do que falar isso é seu, isso é de fulano, isso é de ciclano, né? O advogado ele tem um papel muito importante. Ele tem o papel de conduzir a situação para que todos recebam aquilo que é de direito deles, né? Mas que não haja briga, não haja discussões. E se por algum acaso houve em algum momento, eu acredito que o papel do advogado é fazer unir, né, os herdeiros, trazer a realidade de que esses pais trabalharam muito para construir alguma coisa, para adquirir alguma coisa, que eles também passaram por renúncias muitas vezes, para que esses pais tivessem os bens que deixaram. Então, quando o advogado vai conduzindo, vai levando os herdeiros a entenderem tudo isso, a gente consegue tratar com dignidade, né, esse bem que foi deixado, honrando o nome da pessoa que faleceu, até, né, o último momento, honrando a herança de cada um e conduzindo, né? Eu costumo dizer o seguinte, André, que o bom papel do advogado é ele dividir o bem, mas unir a família. Eu acho que no sim, inventário, quando a gente consegue dividir o bem e unir a família, a gente conseguiu a verdadeira partilha, com né? Que é a certeza. função do inventário, partilhar aquilo que ficou.
É difícil, não é fácil, mas vale muito a pena quando a gente vê que a gente conseguiu isso. Para mim é o melhor, é a melhor herança, é o melhor honorários isso. Eu já cheguei até no começo, né, da minha carreira a fazer alguns inventários, e um deles eu até presenciei essa questão da briga da família, e é uma coisa muito triste, né? Mas no fim a gente conseguiu conversar com eles e acertar tudo e resolveram numa boa. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma outra coisa, que também já me fizeram essa pergunta e eu ainda fiquei um pouco na dúvida, porque não é minha área, né? Não adianta a gente tentar nadar na praia que não é nossa. Então, assim, é, digamos que a família falece, o pai falece, né? E ele deixou aí 4 casas, 4 imóveis e deixou 4 herdeiros. É possível eu já definir cada herdeiro ganhando uma casa dessa, lógico, se eles entrarem em um acordo, ou eu vou ter que dividir cada casa em 4? Então, cada caso é um caso no direito, né? Sim. Provavelmente essas casas não têm um valor redondinho, né? Cada uma custa exatamente 90 mil reais, vamos supor. E Tá. deve existir uma diferença entre elas. Quando existe esse caso e a pessoa procura advogado, a gente já orienta a fazer a doação. Eu fiz, não tem muito tempo, um caso muito parecido, em que o pai já falava, essa é a sua casa, quando ele estava construindo, essa é a casa de fulano. Então, eles foram no cartório, eu auxiliei e já foi feita a doação. Quando isso não acontece, as pessoas param para pensar nisso, às vezes, quando morreu, o Uhum. que a gente sugere? Cada caso é um caso, tem que analisar o IPTU para a gente conseguir fazer. Mas, se alguém ficar com um valor, uma casa, um valor um pouco maior do que a do outro, todos os demais herdeiros têm que assinar essa doação. Ah, Então, não é algo tão simples, né? Se as casas fossem todas iguais, no mesmo valor, ótimo, cada um pode ficar com uma casa. Não sendo o mesmo valor, a gente tenta fazer, aí que é o papel do advogado, analisar os documentos, dar uma olhada no IPTU, ver o que a gente consegue colocar para amenizar ou retirar esse imposto, porque senão a pessoa vai pagar um imposto de transmissão causa-mortes, o imposto da doação da diferença do valor recebido. entendi. E deixa eu te fazer outro caso que me veio depois da nossa postagem, da nossa coisa da live. Me perguntaram o seguinte: isso foi uma preocupação até de um avô. Se eu falecer, eu criei a minha neta e eu gostaria que ela também fosse beneficiada quando eu viesse a falecer. Isso é possível? Só se ele deixar em doação, né? Porque Tá. o que eu costumo explicar é o seguinte: nós temos um bem, vamos supor, ele deixou uma única casa, precisa ver se esse avô era casado, né? Metade desse bem é da meieira, é da viúva. A outra metade dele 25% é dos filhos e 25% ele pode doar para quem ele quiser, entende? Esse quinhão ele pode doar. Tá. O restante, se ele fizer alguma outra doação, os herdeiros precisam assinar esse consentimento. Tá. Então, não é tão simples, tem que ser analisado, tem que ver o regime de bens que era casado, vai deixar apenas para um neto, é importante conversar com um profissional antes. Ah, interessante, interessante. E deixa eu te perguntar uma coisa. Existem casos em que acontece do filho falecer antes do pai. E como que fica Sim. nessa situação? Se esse filho, de repente, tinha outro filho, já tinha filho, entendeu? Como que fica nessa situação? Tem gente que acha que porque o pai faleceu, né, antes dos avós e o avô deixou uma casa, não tem direito. Tem direito, né? O pai faleceu, o avô faleceu e o pai já tinha falecido. Então, os netos, os filhos desse filho falecido, entram nesse inventário.
é muito importante saber qual o regime de casamento desse filho que faleceu, né? Para saber se daí a esposa entra também ou não. Ah, entendi, entendi. É, eu achei que era alguém fazendo pergunta. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta específica, quiser mandar, fiquem à vontade, viu? Fiquem à vontade aí para a doutora Virgínia responder, né? E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Questão de partilha, Hum, né? A questão de partilha. Tem algo, vamos supor que eu já fiz o inventário e depois de hum. feito o inventário eu descobri que quando meu pai era uma pessoa muito rígida, não passava para a gente essas informações. E depois que feito o inventário eu descubro que meu pai tinha um outro imóvel e que eu não tinha conhecimento desse imóvel. Tem como resolver isso, regularizar? Tem. Tem, é o que a gente chama de sobrepartilha, né? Então a pessoa esqueceu, não lembrou. Isso acontece muito com bens herdados. Então os pais já tinham herdado uma casa da avó. Eles acham que não precisava colocar no inventário, entende? Do Tá, falecido. E sim, tá. qualquer coisa que ficar para trás, existe a sobrepartilha. A gente reabre esse processo de inventário, reabre a declaração de TCMD, né? Coloque esse bem que ficou faltando, a Secretaria da Fazenda vai recalcular esse imposto e aí, pagando o imposto, o juiz homologa a sobrepartilha. Ah, entendi. Tem uma pergunta aqui da Mary Diniz. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, não sei se você está visualizando, se você entendeu. Não, não Não, visualizo. não. Não. Virgínia, em caso de decujos ter um plano de previdência onde ele especifica apenas um herdeiro, os outros herdeiros têm direito sobre esse valor? Então, plano de previdência privada tem as suas regras próprias, né? Quando a gente fala de inventário, uso capião, arrolamento, a gente está falando de bens deixados para os herdeiros. Nesse caso aqui de plano de previdência, onde ele especifica que tem um único herdeiro, geralmente tem que seguir o que está no contrato, No tá? contrato, né? E eles deixam, acho que você vai saber até melhor do que eu isso, eles deixam, você pode, na previdência privada, indicar uma pessoa que Indicar pode continuar recebendo e que tem direito, né? Uma única pessoa. Então, é exatamente. claro, cada caso tem que ser olhado, analisado, é possível uma ação para questionar isso, mas via de regra, olhando assim, pode ser que o contrato determine isso. Uhum. Não é um bem deixado como. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí agora de arrolamento, inventário. Qual que é a diferença de um para o outro? Vamos lá. O arrolamento, ele é algo quando não há discussão, né? E as pessoas deixam, sabem dos bens que têm, sabem as contas bancárias, têm acesso a todos os extratos, a todas as informações. Então, quando a gente entra com o arrolamento, ele é muito mais rápido, porque a gente já entra com todas as informações, já declara todos os bens, já recolhe o imposto, e aí o arrolamento acontece muito no caso de um único herdeiro, né? Que facilita. Então, ele é Entendi. um inventário para o caso de todos estarem em acordo. Então entra o arrolamento, é chamado arrolamento. Mas é a mesma coisa, né? Assim, o que muda é o trâmite processual, que ele é mais rápido. Ah, entendi, entendi. E outra coisa que me perguntaram é a questão ai, fugiu aqui agora o que o que falaram, perguntaram para mim se podia doar parte dos bens, e você já falou, né? Que isso é Sim, possível, né? Que um isso é percentual, possível. né? Ah, É interessante assim, Andréia, tudo o que a gente vai fazer, a gente tem que ver qual o regime qual o regime que a pessoa se casou. Existe o tá. parcial de bens. Qual que é o parcial?
Esse regime surgiu depois de 1977, né, depois da lei do divórcio. As pessoas, quando se casam com regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que eu tinha antes do casamento é só meu, tudo que meu esposo tinha antes do casamento é só dele, e o que nós adquirimos junto é dos dois. Tá. Qual o regime da comunhão universal de bens, que era um regime até então, 1977, o único regime, né? Em que o que eu tinha antes de casar, o que o meu esposo tinha antes de casar e o que nós construímos junto é tudo dos dois, entende? Quem se casou depois de 77 optou por esse regime de comunhão universal de bens, ele teve que fazer um pacto antinupcial, declarando que ele queria esse regime. Então, o que é muito importante? Regime da comunhão parcial de bens. Quem se casou com o regime da comunhão parcial de bens depois de 1977 não tem direito à herança do marido e o marido não tem direito à herança da esposa. Essa é uma informação importante, porque às vezes a gente vê o marido vindo questionar o direito que é da esposa. Ela é dela esse direito, né? Diferente da comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens, a herança entra. Então, assim, se eu fosse casada com o regime da comunhão universal de bens, toda herança que meu marido tivesse, ela viria para mim também, né? Na parcial, não. Não entra herança. É só o que os dois construíram juntos que se vai dividir numa futura morte ou divórcio, enfim, o que acontecer aí na vida. Tá. E outra coisa, digamos que meu pai, por exemplo, venha a falecer e não deixou bens. Ele deixou uma conta no banco. Tem que fazer inventário por causa dessa conta? Se a pessoa deixou uma conta no banco ou um único carro, entende? Se ela deixou ou conta ou carro, um único carro, você consegue fazer através de alvará judicial. Você não precisa abrir inventário. Paga o ITCMD, como todo mundo. Mas você faz através de alvará, que é muito mais rápido, né? É muito mais fácil. Inclusive, se todos os herdeiros assinarem, o juiz já passa o carro no nome da minheira, no nome de quem eles desejarem. Então, é diferente. Que interessante, porque aí evita todo aquele trabalho de transferir o carro para o nome de todo mundo, para depois fazerem a venda, né? Exato. E caso de benefício, vamos supor, a pessoa faleceu e ficou um resíduo no INSS. Tem que fazer o inventário ou só o alvará eu consigo levantar esse valor? Só o alvará também, com o resíduo. Se deixou só o resíduo, só o alvará também. Você consegue fazer esse levantamento. Porque aí não deixou pensionista, nada, então não tem como receber esse dinheiro de outra forma, então teria que ser só dessa forma, através de alvará. Sim. Entendi. Só através de alvará judicial. Nossa, muito esclarecedor, viu, Virgínia? Muito esclarecedor. Eu fiz até um papelzinho aqui, vocês estão vendo aqui, olha? Que legal, que legal. Tá vendo? Sim. Tem gente que é mais visual, né? Então, exatamente. Só para a gente poder aí ir encerrando essa questão de sucessões, né? Então aqui nós colocamos os pais, os avós, né? Para a gente ver. Então, assim, se esse senhor aqui, ele veio a falecer e ele não tinha filhos, tinha só a esposa, mas tinha os pais vivos, e ele era casado com o regime da comunhão parcial de bens, o que acontece com esse bem aqui dele, né? Tudo que ele tinha aqui, se ele era comunhão parcial de bens, metade desses bens vem para a esposa. A outra metade dos bens concorre com os pais vivos, tá? Então, 25% dos bens dele vem para os pais e o restante para a esposa. Se ele falece, tem pais vivos, mas tem filhos, esquece. Aqui não herda, só vai herdar os pais. Os filhos. Os pais só herdam se ele não deixou descendentes, tá bom? Se ele não deixou os herdeiros dele. Fora isso,
Se ele deixou, os pais não herdam, os filhos herdam. Então, aqui é aquela pergunta que você fez, né? Aqui está o neto. Meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu antes dos meus avós. Então, os avós deixaram um bem que transmite para os filhos. Na falta desses filhos, vai para os do filho, vai para os filhos do filho. Entende? Então, ele, apesar daqui só ter um filho, mas você pode multiplicar isso pelo número de filhos que tiver, né? Então, o regime de bens é ele que vai determinar aí como vai ser essa partilha. Mas é bem interessante, né? Ficou super didático aí o cartazinho. Eu gosto de ter isso daqui para explicar. Isso, é muito mais fácil para você Para o visualizar. cliente. Tem gente que é visual, né? Então, gosta mais de ver isso. Mas eu acho que o fundamental é exatamente no inventário, Andréa, é a pessoa, se ela não fez por algum motivo, se ela acha que é caro fazer um inventário, eu acho muito interessante ela procurar um profissional da área, né, um bom profissional, que saiba fazer, porque eu já peguei também vários inventários parados há 10, 15 anos e que estavam arquivados pela pessoa não conseguir preencher uma guia de TCMD. Então, procure o profissional e faça o seguinte, faça uma avaliação de quanto vai ficar esse inventário, né? Quanto fica os impostos. Agora o imposto você consegue dividir esses impostos. Coisas que antes a gente... nós não tínhamos essa opção de divisão. Hoje a gente consegue dividir esses impostos. Mais ou menos vai depender do valor do quinhão, do que foi deixado de herança, mas é 4% sobre o valor dos bens. Se houve multa de 10% ou 20%, sobre os 4%, não é sobre o valor total dos bens, né? Os honorários de advogado, que variam de advogado para advogado, mas faça. Às vezes, eu costumo dizer que às vezes o rastro é maior que o bicho, né? Não vou fazer porque é caro, não vou fazer porque é caro. Tem herdeiros que têm 15 bens, mas não tem o dinheiro para pagar o ITCMD. E aí, não faz o inventário, né? Então, assim, é possível fazer, sim, esse inventário. Os juízes têm liberado um bem para venda, para a quitação desses impostos. Então, eu acho que hoje está mais fácil, sim. Os juízes estão proporcionando meios para que os herdeiros consigam legalizar. Porque uma hora vai ter que ser legalizado. Um país, né, em pandemia, com algumas dificuldades que a gente está passando, você ainda ter o seu bem irregular, eu acho pior ainda. Tem uma pergunta aqui da Mary diz, e quem tem bens, mas não tem filhos e nem pais, como que fica o inventário? Boa pergunta. Nem marido. Vamos dizer que uma pessoa não tem filho. Não, eu acredito não tem filho, não tem pai. Se ela tiver marido, o marido vai dar 100%, tá? Sim. Se ela não tiver marido, não tiver filhos e não tiver pais, não tem herdeiros, né? Não tem irmãos, precisa ver se tem irmãos. Então, não tem irmão, não tem herdeiro, não tem filho, não tem pais, não tem ninguém, vai para o Estado. Se ela não deixar em testamento para quem ela quer doar, o Estado é dono desse imóvel. Aí ela teria que fazer um testamento. Neste caso, ela teria que fazer um testamento para doar para alguém. Se ela não fizer esse testamento doando para ninguém, fica para o Estado. Tá, entendi. Entendeu? Tem mais uma pergunta aqui da Fabi Marcondes. Pai, um casal tem 3 filhos e um apartamento. A esposa morre, o viúvo casa de novo. Essa esposa tem direito no apartamento? Nem te conto. Na verdade, se ele adquiriu esse bem casado com a primeira esposa, 50% é dele e 50% era da esposa, ficou para os filhos, né? Então, os filhos herdaram esses 50%. Se ele vier a falecer, se eles foram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, a esposa não vai ter direito, a atual esposa. Por quê? Porque ele adquiriu esse imóvel antes de se casar com ela. Então, ele não vai ter direito.
Agora, tem artigo de lei que se ele ficou doente, se ele foi cuidado por essa pessoa, depende da idade dessa viúva, talvez ela tenha direito de uso do bem. Se os filhos tiverem condições de ter os seus bens também, entende? É toda cada caso é um caso, tem que ser analisado. Mas existe a possibilidade dela permanecer utilizando o imóvel para si, né? Ou se houver a necessidade, se os filhos comprovarem a necessidade, vai ter que ser vendido e irá 100% para os filhos. Tá. A Alessandra Regina está fazendo uma pergunta. Alê. Alessandra Regina Carreiro. Como funciona com imóveis com contrato de gaveta apenas? Sim. O contrato de gaveta também a gente aconselha a fazer um inventário. Por quê? Porque você vai inventariar um direito, né? Um direito sobre um compromisso de compra e venda, um direito sobre um bem que está no contrato e que envolve uma terceira pessoa a cumprir, a passar a escritura, a regularizar esse imóvel. Então, sim, faça um inventário, se está em contrato de gaveta ou não, junta o contrato de gaveta, vai juntar a matrícula atualizada do imóvel em nome de quem está, sem nenhum problema, pagar os impostos, e aí esses herdeiros é que vão poder desenvolver, né, a regularização desse imóvel, ou através de ação de obrigação de fazer, para que a pessoa registre, enfim, ela vai ter que, os herdeiros terão de utilizar de um meio para regularizar esse bem depois. Ah, entendi. A Mari tá completando aqui a pergunta dela lá anterior, que era sem marido também, mas aí você já explicou, né? Isso. Sem marido, sem irmãos, sem filhos, sem pais, sem testamento, vai para o Estado. Não tem muito o que fazer, não. É importante as pessoas, então, pensarem muito bem, principalmente quando estão nessa situação aí, né? Sem marido, sem filho, dependendo da idade que já se encontra. É sempre bom já ver se não é o caso de fazer um testamento, se não quiser deixar para o Estado, né? Sim, sim, é muito importante que a pessoa morrer, todo mundo vai morrer, eu costumo dizer, né? Lógico, essa é a certeza que a gente tem. Então, assim, por que a gente tem tanta dificuldade de falar da nossa morte, né? Então, é muito importante a gente desenvolver isso, conversar, que os pais falem com os filhos o que gostariam de fazer, como gostariam que fosse feito, até mesmo isso dá força depois para eles poderem regularizar, correrem atrás, porque eu percebo que quando eles chegam, as pessoas que chegam dentro do prazo, elas têm vergonha da gente. De falar, olha, meu pai morreu tem 15 dias, eu preciso abrir inventário. Parece que ele não amava o pai, entendeu? Porque o pai dele morreu tem 15 dias. Não, tá certo. Você ama tanto que você já está querendo regularizar esse bem para que seu pai não pague imposto, multa, né? De um valor que ele levou uma vida para construir e adquirir. Então, eu acho que vale a pena, sim, conversar sobre isso e entrar em um acordo, e às vezes até mesmo nessa conversa vai surgir essa proposta de doação, né? Com cláusula de usufruto ou não, aí eles é que vão decidir. Você falando do usufruto é uma pergunta também que eu recebi aí durante a semana. Foi bem assim que me mandaram. Minha mãe faleceu agora e meu pai já faleceu há alguns anos. E já tinham deixado o imóvel em usufruto. É preciso abrir o inventário? Não, não é preciso abrir inventário nesse caso. Eles precisam dar baixa nesse usufruto lá no cartório de registro. Então, eles precisam levar a certidão de óbito do pai e da mãe já falecidos, né, no cartório. Lá vai ser cobrada uma taxa, não muito alta, bem menor do que um inventário, né, para eles apenas averbarem ali o falecimento, né, dos usufrutuários, e aí os filhos estarem com o imóvel livre para fazer o que bem entenderem. Uma questão bacana do usufruto e que as pessoas não sabem é o seguinte, André.
O usufruto, quando a pessoa doa um bem para os filhos, com cláusula de usufruto, o filho acredita que o imóvel não é dele, né? Ah, não é dos meus pais, só quando eles morrerem. Realmente, eles têm a posse do imóvel, mas a propriedade passou a ser sua. Então você precisa declarar no imposto de renda que você adquiriu aquele imóvel através de doação, né? Aquela doação que foi feita em cartório gerou um imposto de doação, precisa conferir se está tudo ok, se não vai vir depois nenhuma diferença. Então, você transferir o imóvel como doação para alguém, eles passaram a ser proprietários, donos daquele imóvel. O usufruto, ele te dá apenas a posse do imóvel, mas você não é mais dono de nada. Entende? E a posse de você, claro, alugar o imóvel, usufruir do imóvel, não vender, né? Mas a propriedade passou a ser daqueles que receberam a doação. Ah, entendi, entendi. Bom, Virginia, acho que já foi, nós já estamos quase no final do nosso tempo aí da live, né? Sim, Que sim, bom que várias pessoas participaram, fizeram perguntas, né? sim, Eu quero te agradeço. agradecer, quero te agradecer muito por transmitir Obrigada. esses conhecimentos, foi de extrema importância. Eu tenho Sim, certeza que muitas pessoas que assistiram aqui conseguiram esclarecer várias dúvidas e deixar sempre aquela mensagem de procure um profissional especializado. exato, Não adianta procurar um profissional que. É o que eu falo, não adianta procurar. A minha praia é previdenciário. Então, assim, buscou, veio me perguntar sobre inventário, obviamente que você vai falar, olha, é melhor você procurar um profissional especializado, e se você conhece, melhor ainda, né? Para saber que o processo do inventário vai ser feito corretamente, dentro do prazo razoável, né? Então, acho que a sim. melhor coisa que tem é essa informação também. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, né? De estar aqui Eu com que a gente agradeço. nesse bate-papo. Queria que você fizesse as suas considerações finais aí. Eu quero agradecer, Andréia, por esse convite, por essa parceria que temos. Realmente me sinto muito à vontade em conversar com você. Agradeço a todos aqui que participaram, aqueles que depois mandaram mensagem, Virgínia, eu vou ver depois, né? Esse horário eu não posso. Então, assim, eu quero agradecer a todos pela disponibilidade, por estar aqui ouvindo a gente. Quero colocar que estou à disposição, claro, né, para tirar mais dúvidas, caso vocês tenham mais dúvidas, mas que quando você fala não é minha praia, né, a gente não é ignorante nos assuntos, mas a gente não é especializado, né? E Sim, eu acho que isso que é bonito do profissional, quando ele fala, opa, até aqui eu sei, daqui para frente procura alguém especializado no exatamente. assunto, né? E Exatamente. inventário é alma. Inventário é você se dedicar totalmente à família. Um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra, e você guardar tudo aquilo com você. Você tratar de uma maneira que as pessoas vejam o bem, o benefício que os pais deixaram, a luta que tiveram para deixar aquele imóvel, e que tudo que eles ganharem é lucro, eles receberam aquele bem. Então, Uhum. é o que me anima, é o que me conduz, é aquilo que eu falei para você. Eu quero sempre dividir os bens, mas unir as famílias que estão inventariando. Para mim, essa é a verdadeira partilha, é isso que tenho vivido através lá do que até colocar aqui, o Family Office, né? O que eu tenho vivido é realmente o meu escritório, é o escritório da família. Em que eles chegam, em que a gente conversa de tudo que é necessário, possível, que eu posso orientá-los. Olha, esse caminho vá por ali, esse daqui procure tal profissional, isso daqui deixa que eu cuido. Para mim é o que eu amo fazer, é o que eu quero fazer na minha vida. Muito obrigada pelo convite, Andréia. Obrigada eu, obrigada a todo mundo que participou aí com a gente, tá? Uma boa noite, bom Obrigada. descanso para todo mundo. Bom descanso, Virgínia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, igualmente.